Boa noite para vocês. Boa noite para quem tá aí, para quem vai entrando. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo para garantir, porque no dia que era a live que estava agendada, o Instagram estava congestionado. Vamos ver o que acontece. Tomara que dê tudo certo. Obrigada pela presença de vocês, viu? Essa conversa é muito especial para mim. Boa noite. Eu tô muito ansiosa para ter essa conversa com o Edu. Ele é um aluno muito querido e vai ajudar a gente a compreender muitas coisas, assim. Esse assunto é muito importante para mim. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe do quanto que essa temática é importante para mim. Vou esperar ele entrar aí, ele já deve estar quase entrando. Recebi as perguntas de vocês. O Edu entrou com a gente. Olá! Oi, Edu! Seja bem-vindo! Obrigado! Finalmente funcionou, né? Finalmente, eu tô muito feliz com essa conversa com você, muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada por você ter topado. Eu também, obrigado por ter me convidado para participar do seu canal. Dizer que você está linda e o seu cenário de fundo também está lindo. Você eu não preciso nem dizer. Eu brinquei com você mais cedo. É pecado. Larissa tá gritando, milhares de fãs. Ai, eu brinquei com você mais cedo que o seu fundo tá difícil de competir com o seu plano de fundo, a cidade aí atrás de você. É, Mas... tá bonito. Eu fechei as janelas porque tem barulho de carro. E aí fechei a janela para não atrapalhar a gente. Alguém perguntou sobre o tema da live, a gente vai conversar sobre o problema do sofrimento, né? Associando isso com a questão religiosa, né? Se Deus é todo poderoso assim, porque ele não resolve o mal, né? Se Deus é poderoso e não resolve o mal, ele seria talvez um Deus meio sarcástico, um Deus... enfim, se ele não tem poder para resolver... Se ele não tem poder para resolver o mal, né? Então ele é impotente. Ele seria impotente, né? Ele seria impotente. Ou ele não é bom ou ele é impotente, né? Exatamente. Então fica esse conflito. Eu acho que para quem é psicólogo aqui ou estudante de psicologia, isso também nos ajuda muito, essa conversa com o Edu, para nos instrumentalizarmos, para discutir isso com os nossos clientes também. Porque eu só vou fazer essa contextualização, Edu, eu acho muito importante na prática clínica a gente respeitar a religiosidade do paciente, né? E então eu costumo entender que Deus é uma pessoa na vida daquele cliente. Então os conflitos que o cliente tem, né, na relação com o sagrado e com Deus, a gente vai fazer essa conversa na terapia como se fosse uma pessoa mesmo, né? A Tati aí mandando beijo pra gente, a Brenda mandando beijo, alguém Tati falou, o pessoal tá entrando aí. Então, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Isso tudo que nós estamos enfrentando é uma punição? Qual que é a sua perspectiva? Então, antes de responder essa pergunta, você tocou num assunto tão interessante que eu acho que eu queria aproveitar para falar sobre ele, né? Que é justamente o tema central, né? Dessa nossa live, que é a onipotência de Deus. Como é que fica essa questão, né? Se Deus é onipotente, por que ele não faz nada diante do problema do mal, né? Isso me lembra o paradoxo de Epicuro, eu acho que eu já falei dele no meu Instagram, e você falando eu me recordei. O paradoxo de Epicuro, ele trata justamente disso. Se Deus é onipotente, né, e sabe como resolver o problema do mal, mas não resolve o problema do mal, então ele não é bom. Se por outro lado, Deus é bom, e ele pode resolver
o problema do mal, mas não sabe como resolver esse problema do mal, ele não é onisciente, né? E por sua vez, né, se ele sabe como resolver o problema do mal, se ele é bom o suficiente para resolver o problema do mal, mas não pode fazê-lo, então ele não é onipotente, né? Então, no paradoxo de Epicuro, os três atributos de Deus não funcionam juntos, né? Ele esquece o atributo da onipresença, né, e fala apenas dos atributos da onipotência, da omnibenevolência e da onisciência, né? Então ele esquece a onipresença, mas diz que esses três atributos não funcionam juntos, né? A grave questão que a gente tem é se de fato a onipotência é entendido assim, como poder fazer tudo. Né? De que tipo é a onipotência de Deus, né? E aí você me pergunta se esse momento que a gente está vivendo é uma punição. Punição por quê? Porque punição sempre puxa como causa uma culpa. O efeito, né? A punição é um efeito e tem como causa uma culpa, né? Então nós estamos culpados. Nós estamos culpados de quê, exatamente? Estamos pagando por que culpa? Né? Depois dessa punição, ela puxa uma outra pergunta. Punição de quem? De Deus? Né? Da terra? Porque tem gente que diz, né, que é a natureza nos expulsando como vírus letal. Então são duas grandes questões, né? Nós estamos sendo punidos por quê? E nós estamos sendo punidos por quem? Né? Se a nossa resposta mais primeva for nós estamos sendo punidos por Deus, então a resposta que nós daríamos a essa pergunta é não. Né? Porque nós não temos um Deus castigador. Nós não temos um Deus punitivo. Não é nesse Deus que nós acreditamos. Inclusive há quem, por exemplo, oponha o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dizendo que no Antigo Testamento havia um Deus punitivo e no Novo Testamento, por sua vez, um Deus amoroso. A Igreja Católica, por exemplo, nega essa divisão, chama essa divisão, inclusive, de heresia, diz que o castigo que a gente vê e consegue ler no Antigo Testamento é um traço passageiro de Deus, o que não resolve muito a questão. Mas tem um teólogo biblista que eu gosto muito que diz assim que, na verdade, no Antigo Testamento a gente via Deus de costas. E agora no Novo Testamento a gente vê Deus de frente. Né? No fundo, se a gente quiser uma palavra mais científica a respeito disso, o nosso jeito de falar de Deus são só com as nossas imagens humanas, só com as nossas palavras humanas e, portanto, com os nossos limites humanos. Então, muitas das coisas que são faladas de Deus são projeções nossas. Né? Projeções nossas e mais características nossas do que propriamente de Deus. Né? Então, é um grave risco dizer que Deus é castigador e depois dizer que ele é amor como se fossem dois deuses distintos. Né? Não, Deus é só amor e não pode fazer outra coisa senão nos amar. E aí isso já toca uma outra questão. Se ele não pode fazer outra coisa senão nos amar, então a sua onipotência está nesta linha, na linha do amor. E ele é impotente para fazer outra coisa que não amar. E aí o Todo-Poderoso, então, seria esse Deus que é Todo-Poderoso no amor. Exatamente. Essa questão é uma questão espinhosa, né, Gabi? Essa questão da onipotência, porque ela faz fronteira com tantas outras questões, né? Ela faz fronteira com a criação, com o entendimento que a gente tem de criação, faz fronteira com o entendimento que a gente tem de liberdade, faz fronteira com o entendimento que a gente tem de um Deus interventor, de milagres. Ela faz fronteira com muitas questões. É impossível contornar, né? Fazer esse contorno todo aqui numa live. Mas faria muito bem se a gente começasse a compreender que a onipotência a gente não a entende em si. E depois diz que Deus é um atributo dessa onipotência. É a onipotência que é um atributo de Deus. Né? E nesse sentido, é Deus quem define que tipo de onipotência ele tem. Né? E a onipotência certamente é a onipotência de seu amor. O que é um paradoxo. Porque como é que é possível ser todo-poderoso, né? E ser amoroso ao mesmo tempo? Né? Porque ser todo-poderoso parece que pede como
correlato, né, como resposta à dependência. E o amor que Deus tem é um amor que não pede dependência, mas dá liberdade. Né? Então, por isso um paradoxo. Depois, porque o amor é frágil. Né? A gente sabe que o amor, a força do amor está em sua fragilidade. E não num poder que subjuga, que oprime, né? Que vem de cima para baixo. Então, nesse sentido, a gente não poderia falar que Deus é onipotente como alguém que subjuga, como alguém que obriga, mas como alguém que ama também, né? E nesse amor está a sua fragilidade também. Isso me faz lembrar um texto bíblico, né? Que diz assim, que é na nossa fragilidade que a gente é forte, né? Então, a força de Deus também está nessa fragilidade do seu amor, que não é armado, né? O que quer dizer isso, que não é armado? Quer dizer que não obriga ninguém a amá-lo, né? Ninguém pode dizer assim, me ame, e forçar o outro ao amor. Então, Deus também não faz isso, né? Não força a gente ao seu amor. Então, esses dois motivos. E o terceiro, eu penso, que é a liberdade, né? O amor de Deus é um amor que recua, né? Como a praia cria o continente recuando, né? Deus também recua para que a gente possa ser, né? Para que a gente responsavelmente possa assumir a vida, assumir com liberdade as nossas escolhas. Então, a sua onipotência pelo amor é uma onipotência que oferece liberdade. Né? Então, isso nos dá aqui um paradoxo. É onipotente mesmo? Mas em que sentido? Não no sentido de poder fazer tudo. Porque não pode nos tirar a liberdade, não nos pode obrigar a amá-lo, né? Não nos pode fazer também, nos fazer forçosamente depender dele. Né? Então, Deus não quer a nossa dependência. A Larissa parece que está fazendo uma pergunta aqui. Larissa está revoltadíssima, ela já falou aí que Deus já faz muito em nos amar, né? E aí agora ela escreve isso. Vocês acham que Deus se arrepende da sua maior criação, que é o ser humano? Ela vai vir aqui um pouquinho. Edu! Beijo, linda! Como você tá? Tudo bom? Te amo! Também te amo! Eu queria mandar um beijo pro Jadiel Oliveira, que entrou aqui. Ele é um cara que eu curto muito, ele toca e gosto muito do som dele. E aí ele entrou aqui, queria mandar um beijo pra ele. Um abraço para ele também. Então, o que você acha? Você acha que Deus se arrepende do ser humano? Eu não tô te devolvendo a questão porque eu não sei responder, mas eu tô pensando também. É porque essas questões também me intrigam, né, muito. Eu acho que volta de novo na limitação da palavra, né? Porque daí a gente vai se relacionando com Deus a partir da nossa dimensão humana e da palavra. Então, acho que a palavra do arrependimento aí, a gente teria que destrinchar melhor o que seria, né? Mas entendo, ou pelo menos quero crer que não se arrepende. Porque embora o mal se levante, tem muito bem também que se levanta. Então, em momentos de sofrimento, em momentos de catástrofe, em momentos de pandemia, por exemplo, tem muito mal, mas também tem muito amor que se levanta e tem muita coisa bacana que se levanta. Sim. Só mandando um beijo para Solange do Carmo, que está assistindo a gente, que foi é uma professora de teologia, uma amiga minha, muito querida, mora lá em Belo Horizonte, está acompanhando a gente, aproveitando também. Um beijo para ela. Que prazer ter você aqui. Uma grande catequeta no Brasil, uma grande teóloga também. Tem um site pro qual ela escreve, que chama Fique Firme. Eu vou até fazer agora uma... Então, mas sem enrolar a Larissa há muito tempo, eu acho que não. Assim, decididamente, acho que Deus não se arrependeu da criação. Nós estamos decepcionados com a nossa própria humanidade. Existe em nós um cansaço da humanidade, um cansaço de ser gente e um cansaço também em relação às outras pessoas, né? Há quem diga, por exemplo, que preferia ser árvore. Eu, por exemplo, já disse isso várias vezes. Talvez fosse mais fácil ser uma árvore, né? Lembro do Rubem Alves, que diz que ser
humano é muito difícil, né? Porque o ser humano é o único que quer ser outra coisa, né? Que não está satisfeito com o fato de ser si mesmo, né? Eu de fato não acredito que Deus se arrependeu, né? Especialmente porque eu defendo uma visão de um Deus paciente com a criação, né? Um Deus que aguarda, né, a conversão. Há um padre da igreja antiga, e conversão aqui entendido não como não pecar, mas como se voltar para ele mesmo, fazer uma virada para ele. É um padre da igreja antiga, lá do século II, que dizia que Deus aguarda a conversão até dos demônios, né? Para ser assim, bem forçoso na imagem, né? Para pintar com cores fortes essa imagem. Então Deus aguarda pacientemente, por isso faz chover e brilhar o seu sol sobre justos e injustos, sobre santos e pecadores, né? Porque tem também um conhecimento mais radical, né, da nossa humanidade. Eu acho que o que Deus faz em Jesus Cristo é profetizar o ser humano que nós podemos ser. Então nós somos um projeto aberto e não um projeto falido, né? Então um projeto que está se fazendo ainda. Dizer que nós somos um projeto falido é dizer que a gente já desistiu desse projeto aberto também. E dizer que a gente não tem mais nada a fazer com ele. E pelo contrário, o projeto que nós somos está aberto e também a criação não está pronta, né? A gente tem o imaginário de que Deus criou já tudo, e criou em 7 dias, o que é um poema, né? E pronto, a criação está fechada, desenhada. Não, a criação não está pronta, né? Enquanto ainda aparecer um ser humano, né, há algo de Deus que pode ser dito ainda, e há algo da humanidade que está por se dizer. Então esse projeto não está acabado, né? Então eu entendo a esperança nesse sentido também, a esperança de Deus, como alguém que não vê os limites do agora, mas como alguém que vê para além dos limites desse instante, e pode perceber com isso que nós podemos fazer algo de novo com a vida, né? E eu penso nisso, assim, nós somos partícipes dessa criação de Deus, então nós somos co-criadores, nós somos criadores junto com Ele, na medida em que a gente opera sobre o mundo, né? A gente opera sobre o mundo opera sobre nós, né? E essa circularidade está acontecendo continuamente, né? Enquanto a gente não abrir mão dessa circularidade, dizer assim, não tem mais jeito, então quer dizer que há esperança. E Deus está apostando junto conosco, né? Então eu não posso acreditar que nós sejamos um projeto falível, apesar desse cansaço com a humanidade. Eu falo demais, né? Arrasou. Adorei a sua resposta. Adorei. Tem 2 alunas dizendo aí que você tá muito existencialista, viu? Ele é. Larissa falou que você é. Não sei. Tem uma pergunta interessante que foi da Cris. Ela perguntou o seguinte: como explicar para alguém que sofre, não é? Sobre essa bondade de Deus e sobre esse amor, né? E aí teria aquela discussão toda do se Deus tem um propósito no sofrimento, etc, né? Que pergunta. É muito interessante, assim, eu queria primeiro dizer que eu não tenho resposta para toda pergunta não, viu? E tem perguntas que são atravessamentos também meus, assim, são... Tô lendo aqui a Larissa dizendo que o desejo é que eu venha a ser existencialista. Ela te mandou uma pergunta na caixinha de pergunta. A pergunta dela era assim: quando você vai vir para Gestalt terapia? Ai, meu Deus do céu, quanta sedução, eu não aguento isso. Então, essa pergunta, né, eu ia dizendo que eu não tenho resposta para todas as perguntas, eu também tenho muitas perguntas, e eu fico pensando, assim, em muitas questões como essa, por exemplo, Deus e o sofrimento, né? Se Deus existe, por que o mal? É o grande trunfo do ateu, né? O grande trunfo do ateu é colocar essa questão. Bom, existe o mal, então
não existe Deus, consequentemente, né? Essa provocação a Deus também revela uma sensibilidade muito grande do ateu. Porque ele se pergunta de fundo, eu acho que o avesso dessa pergunta é, bom, cadê você, né? Deus, onde estás? Né? Diante do sofrimento. E aí eu gosto de brincar com o seguinte, a pergunta é, Deus, onde estás? Ponto de interrogação. O cristão tira o ponto de interrogação. Então fica, Deus, onde estás? E aí, a nossa grave questão é fazer aparecer esse tu. Deus, onde tu estás. Então, no sofrimento, Deus está junto daquele que sofre. Né? A fé cristã defende isso. Né? Deus está sofrendo com aquele que sofre. Né? Eu lembro aqui de um teólogo alemão que ele... São dois, na verdade. Um é luterano, que chama Jürgen Moltmann, e o outro é católico e sofreu no nazismo, nos campos de concentração do nazismo. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. E ele fazia essa pergunta, né? Onde que Deus está diante dessa barbaridade que é Auschwitz? Diante dos judeus morrendo, né? Onde é que Deus está? E aí a resposta que ele chegou foi, Deus está indo para as câmaras de gás junto com os judeus, Deus está morrendo, enforcado junto com os judeus, Deus está sofrendo com aqueles que sofrem. Né? Então, de primeiro, assim, a primeira resposta que eu daria é, Deus está junto daquele que sofre. Mas como? Né? Porque só junto daquele que sofre, sofrendo com, então são dois sofrendo, então não adianta. Esse Deus, muita gente não quer. Né? Porque muita gente se relaciona com Deus mais pelo que ele pode oferecer do que pela gratuidade da relação. Muito mais pelos milagres que supõem que Deus fará do que propriamente pela gratuidade de se relacionar com Deus. Né? E isso põe uma pergunta... Mas acaba por colocar uma pergunta grave, que é essa, né? O que Deus faz, né, diante do sofrimento? Que aí entra a imagem do Deus intervencionista, né? Entra a imagem do Deus que faz milagres, né? E essas duas imagens são arbitrárias e muito perigosas, né? Porque Deus cura um, mas deixa 199 morrer, né? Deus faz um milagre aqui, mas para outros tantos nega o mesmo milagre. Né? E aí a gente pode, de repente, chamar para o discurso, né, uma outra expressão. Porque uns têm mais fé do que outros. Mas qual que é o termômetro? Né? O que falta para uns que outros têm? Como é que se mede isso? Né? Então eu acho essa questão muito perigosa. E tratar o milagre e a presença de Deus na vida humana, desse jeito intervencionista, muito arbitrário. Né? Então, mérito, né, Edu? Muita gente vai transformar isso em mérito. Sim, Vai dizer isso, que em mérito. Eu mereci, né? Ou isso. Não, e existe uma teologia toda que se apoia nessa questão do mérito, né? Que é justamente a teologia da retribuição, né? Quer dizer, se você fizer tudo certinho, né, você também vai ganhar as bênçãos todas, né? Então, se você, por exemplo, está sofrendo, se você está passando por algum sofrimento, é porque provavelmente você pecou. Ou porque provavelmente você fez algo de ruim, né? Então, o sofrimento só pode ser um castigo, um destino, né? E leva para a relação com Deus a ideia de mérito e de demérito, né? E aí a gente perde a dimensão da graça, porque aí a gente coloca a nossa obra, né, como mérito ou demérito. Sim. E, biblicamente, a gente chamaria esse mérito e demérito de bênção e maldição, né? E é muito interessante que toda uma teologia bíblica
que inclusive está muito presente no Antigo Testamento e que depois é muito criticada por Jesus no Novo Testamento, é essa teologia da retribuição, né? Que diz, olha, veja só, se você fizer tudo certinho e cumprir todos os mandamentos certinhos, você vai ser abençoado. Se você não fizer tudo certinho, você vai ser, consequentemente, castigado. Né? Então, por exemplo, quando acontece alguma tragédia ou algum mal, é porque alguém pecou. E se não foi essa pessoa que pecou, foi o pai. Se não foi o pai do pai. Porque Deus é justo e castiga até a quarta ou quinta geração. Né? E Jesus acaba com essa ideia, né? De que Deus é castigador, de que Deus pune. E de fato, Larissa, essa é uma teologia muito presente no protestantismo atual, né? Com todo respeito. Mas não só no protestantismo, no neopentecostalismo católico também muito presente. Né? Essa ideia do Deus justo juiz que faz sofrer até a quarta ou quinta geração. Mas eu ainda não respondi o que eu queria dizer da questão da pessoa. O que Deus faz diante do sofrimento? Né? Ele sofre com, mas também eu acho que vale acrescentar uma palavra de um outro teólogo que diz assim, Deus não trabalha no mundo, Deus trabalha o mundo. Então Deus não é um mecânico, um relojoeiro da própria criação. Né? Então ele não está atuando assim de forma intervencionista. Porque ele não é um mecânico nem um relojoeiro. Né? Mas, agora sim, ele é amigo da vida. Né? E ele é fonte da vida. E então ele nos acompanha nos nossos sofrimentos, não só como alguém que sofre, mas como aquele que nos dá coragem para viver e coragem para atravessar os momentos pelos quais a gente passa. Adorei, Edu. Tô adorando. Eu tô com vontade de gritar aqui. Tanta alegria que eu tô de te ouvir. Coisa boa. Eu tô feliz também de estar aqui. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar. E fico muito feliz de te ouvir. Muito mesmo. Olha só queria acrescentar uma coisa. Pois não. Que é aquele livro que eu até cheguei a postar, né? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, de um rabino, né? E ele vai trabalhar com a ideia também de que não necessariamente Deus tem um propósito no sofrimento. Ele vai dizer que a vida está em aberto, né? E que quando Deus cria e aí a vida está em aberto, a gente tem as mutações genéticas, a gente tem os acidentes, a gente tem as catástrofes climáticas, porque a vida estaria em aberto, né? E o que é vivo tem movimento. Então, não necessariamente Deus tem um propósito no sofrimento. Essa é a ideia do livro que me respondeu muitíssimo pessoalmente, me ajudou muitíssimo. Eu concordo absolutamente com isso. E queria acrescentar a isso a ideia de que Deus não tem um plano também. Deus, o plano de Deus do qual nós podemos falar é o plano do amor, né? Então, ele nos cria por amor, nos salva por amor, quer se relacionar conosco porque nos ama. Esse é o seu plano, só. Um plano, inclusive, que pode ser negado por nós, né? Por causa do peso da nossa liberdade. Né? Nós podemos dizer, não tô afim. Né? É claro que toda escolha nos faz, né? Então uma escolha dessas também nos faria. Né? As nossas escolhas têm peso, né? São densas. Agora, ter um projeto particular para cada um, eu não concordo. E sou avesso a essa ideia de que Deus tem um plano. Porque se tivesse, onde estaria a nossa liberdade? Onde nós poderíamos fazer escolhas de fato? Então fazer a vontade de Deus. Alguém comentou aqui, desculpa te cortar, só para pegar o gancho. Alguém comentou aqui que é difícil lidar com as questões religiosas na clínica. E aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte, eu não estou pregando para paciente nenhum. Eu estou escutando a questão dele, né? Escutando a questão, a problemática, a crise existencial e religiosa dele, e discutindo com ele como se então Deus, já que ele tem fé, discutindo com ele possibilidades. Como que ele construiu essa fé? Né? Como que ele foi comprando a ideia de que esse Deus é um Deus punitivo?
Como que ele foi comprando a ideia de que esse Deus tem propósito no sofrimento? Eu tô ali enquanto terapeuta entendendo que ele tem uma relação. Essa pessoa, por acaso, é Deus, né? Mas pode ser, poderia ser outra pessoa. Então, a conversa no consultório é a partir da demanda do cliente, do que ele traz. Então, eu acho que é muito preciosa essa nossa conversa para instrumentalizar a gente com boas perguntas, para a gente ir questionando isso. Essa construção. Como que você foi construir nessa dimensão de um Deus punitivo, por exemplo? Né? Então, e eu te agradeço muito por estar trazendo tantas coisas bacanas e tantas contribuições bacanas aí para a gente, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E eu acho que essa é uma boa indagação, né, para se fazer na clínica, né? Como é que a pessoa construiu isso, e especialmente porque... Uai, Edu saiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Acho que ele deve ter apertado alguma coisa sem querer. Será que caiu? O dele? Oi, gente. Caiu aqui, né? Tá voltando. Tá voltando. Acho que eu caí. Sim, a gente ia dizendo dessa indagação sobre a construção, né? Eu acho que, além disso, nós precisávamos lembrar que existem muitas influências, né? Porque nós usamos imagens para falar de Deus, há muitas influências que estão presentes nessas imagens. Por exemplo, chamar Deus de Pai, né? Quantas referências paternas mesmas são trazidas para dentro dessa relação com Deus, né? Ou chamar Deus de o esposo fiel, né? Quantas quantas referências são trazidas para dentro dessa... Então, eu acho que as perguntas, quanto melhores elas forem, mais elas vão afastando, né, Deus de certas referências negativas. A consequência disso é que talvez Deus vá ficando mais silencioso, né? Mais recuado. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Quanto mais recuado, quanto mais recuado e não acuado, né? Mas silencioso, mais eu acho que a gente está compreendendo quem Deus é, que é esse mistério, né? Mistério, né? Exatamente, e um mistério Eu da queria vida e um mistério lembrar pra de uma viver. coisa que você falou, né? Deus, onde tu estás. E eu lembrei que um dos nomes de Jesus, né? Pelo menos o meu nome preferido de Jesus é Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Eu adoro esse nome e na minha fé pessoal de me relacionar com esse nome em específico. Olha só que legal você falar agora do Emanuel, do Deus conosco, né? A gente já citou o nome de Jesus aqui, mas para nós que somos cristãos, Jesus Cristo é assim, né, a chave de leitura, né? E não dá para falar de Jesus Cristo sem a cruz, né? Como é que a gente poderia falar, por exemplo, da onipotência de Deus, tendo como grande eixo, né, da nossa fé a cruz de Cristo, né? Porque algumas pessoas poderiam responder, não, a cruz é querida por Deus, o sofrimento é querido por Deus. Não, né? Não é um projeto de Deus, né, a cruz. Embora a cruz ela será lida assim pelos cristãos posteriormente como algo necessário, né? Mas algo que não dava para ter sido algo necessário no sentido que não dava para ser contornado, né? A gente não pode chamá-la de um projeto no sentido de que Jesus desceu para morrer na cruz. Eu acho que esse é talvez um dos grandes pecados assim do cristianismo, uma das grandes heresias do catolicismo também, chamar a cruz de Cristo de desejo de Deus, como ele enviou o Filho para morrer, né? Porque então nós temos um pai sádico, né? Então nós temos um pai que entrega o filho à morte. Não, ele envia o Filho, e é isso que diz a teologia, para nos colocar numa relação com Ele, né? A salvação não é morrer na cruz. A salvação é a gente estar na relação com Deus.
É isso que é salvífico, de fato. Né? Uhum. Agora, a cruz é uma consequência dessa vida, né? Dessa vida que vai contrária às injustiças, que defende, né, a liberdade, que defende a coragem, né, de ser. Eu acho que essa é uma categoria que eu adoro, que é de um teólogo também protestante, que chama Paul Tillich, e ele fala dessa coragem de ser. O que Jesus restitui... Existencialista. Você... Existencialista. Exatamente. E fique claro aqui. O que Jesus restitui seria justamente isso, essa coragem de ser. Né? Então, como isso entra em choque com tudo o que a religião pregava, né? Com o status quo, aí sim Jesus morre. Né? E essa morte, ela é um escândalo também para Deus Pai. Também escandaliza Deus Pai. Né? E aí a Larissa está fazendo uma pergunta muito interessante. Larissa está atacadíssima hoje, revoltada. Está revoltada? Foi a carreata, foi a carreata. Foi a carreata pro Bolsonaro que deixou ela revoltada. Não tem como não estar, né? Essa é uma pergunta interessante. Se Deus é o tempo, ele já não sabia que Jesus morreria? Né? Quando a gente, por exemplo, fala da onisciência de Deus, né? Deus não sabe tudo? Então, não. Do mesmo jeito que a onipotência de Deus é frágil, porque é a onipotência do amor, né? E isso é um paradoxo, a onisciência de Deus também é de olhos entreabertos. Né? Não é uma onisciência que sabe tudo, ela sabe da nossa condição de possibilidade. Ela sabe das nossas possibilidades. Né? É disso que Deus dá conta, né? Das nossas possibilidades. Agora, do que a gente vai escolher, não. Então, nesse sentido, a nossa escolha pode surpreender Deus, sim. Né? Esse recuo, né, de Deus, que Deus faz, né, esse limite que ele se impõe para que a gente possa ser, também prevê isso, que ele saiba da nossa condição de possibilidade, mas não saiba que decisão a gente vai tomar. Né? O que aumenta o peso da nossa liberdade, consequentemente. Né? Porque a gente pode escolher não estar em relação com ele, e a nossa escolha pode surpreendê-lo. Né? Então, se a gente quisesse brincar com o mito da criação, né, quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Né? E como sabes que estás nu? Né? As perguntas de Deus não são perguntas teatrais, mas perguntas de quem, de fato, só sabe da condição de possibilidade. Ele pode, como não pode, comer, mas não sabe que decisão o homem fará. Né? Então, de fato, nós podemos surpreender Deus. E por isso as nossas decisões afetam, né, Deus. Afetam Deus de alguma maneira. Né? Muito lindo isso, Edu. Também muito existencialista isso, né? Quando Deus pergunta para Adão e Eva, onde vocês estão? Sim. Né? E essa é uma pergunta legal, porque enquanto a gente está diante do mal perguntando, Deus, onde estás? Diante do mal, Deus está perguntando para a gente, Adão, ou homem, ou humanidade, onde estás? Né? Nossa. Não é não é um empurra-empurra, né? Mas eu acho que põe em jogo as duas responsabilidades. Deus não é alguém que está fora da questão do mal, mas alguém incumbido, que se incumbe de, junto conosco, enfrentá-lo. E o homem também, junto com Deus, de enfrentá-lo. Então a gente tem aí uma parceria para enfrentar a questão do mal, né? Perfeito, Edu. Possível. Quero até aplaudir essa resposta. Gente, perfeito. Para. Perfeito. Uma pessoa perguntou na caixinha de perguntas que eu deixei se o medo da morte é falta de Deus. Porque acho que todo mundo está muito tocado com a questão da morte nesse momento da pandemia. Então, surgiu essa pergunta. O medo da morte é falta de Deus? Sei. Vamos falar um pouquinho de morte aí. Eu acho que não, sabe? Eu diria que não. Primeiro porque ter medo, né, diante do desconhecido é muito natural.
né? Todo mundo tem medo diante do desconhecido. E não tem nada mais desconhecido para a gente agora, nesse momento, do que esse coronavírus, esse novo coronavírus, né? Diante dessa pandemia, a gente tá absurdo. Eu cheguei a dizer em outro lugar que é uma nova linguagem, e uma linguagem que a gente não domina, para o qual a gente não tem um domínio total. Né? Então, isso nos assusta muito. Né? E nos assusta por causa também do quanto que isso afeta simbolicamente a gente. Né? Toca essa questão da morte, porque, né, no caso de uma pandemia mais grave, a gente fica impedido de velar e enterrar os nossos mortos, né? E pode ser a gente, inclusive. Esse riso foi de nervoso. O segundo problema simbólico que toca é a questão do sexo, né? Porque a gente fica impedido, fica assustado, né? De transmitir ou de pegar, né? O coronavírus. E terceiro, toca a questão do pai, né? Agora fica bem psicanalítica, né? Porque o pai aqui como aquele que dá sustentação, né, para isso. Qual líder que diante dessa pandemia nos oferece uma sustentação? O nosso, certamente não, né? O nosso presidente, né? Pelo contrário, ele ainda nos coloca mais dentro do caos. Eu acho que essas três questões simbólicas, né, colocadas juntas, nos assustam muito. Então, isso, além disso, esse contexto de superinformação, eu acho que ele nos atordoa. Quer dizer, nós estamos diante de uma exposição contínua às notícias, e isso nos assusta muito. E os nossos afetos, eu penso, né? Que a possibilidade de perder esses nossos afetos mais próximos também nos assusta muito. Então eu não penso definitivamente que ter medo diante de todo esse contexto seja falta de Deus. E nunca acho que o medo é falta de Deus. Acho que o medo é uma reação normal do ser humano, né? Uma emoção que nos salvou, inclusive, que como espécie nos preservou. Né? Agora, o que diante de Deus a gente pode fazer com medo? Eu acho que enfrentar. Né? A Bárbara aí falando dessa visão sua sobre Deus. Beijo, Bárbara. Beijo, Bárbara. Então eu acho que diante do medo, né, o que Deus pode nos ajudar a fazer é enfrentá-lo, né, atravessá-lo. Fé não é ausência de medo, né? Nem confiança é ausência de medo. Confiança é um lançar-se, né? E fé também. Né? E é fazer uma aposta. Né? E a gente tem medo, né, de fazer apostas, porque a gente quer garantias, né? Como a gente quer garantias? Bárbara é quase a conja do Edu. O que é isso, conja? Ah, conja! Meu Deus! Ai. Bárbara, carinho meu. Adoro. Bom, então eu acho que a confiança é esse se lançar, né? É o que a gente pode fazer. Se lançar nesse escuro, né? É apostar. Né? E tá na nossa condição esse querer garantias, né? Esse querer seguranças, esse querer respaldos. E a gente não tem isso. Né? A gente não tem. Embora a gente queira. Edu, mais uma pergunta. Pode fazer a última aqui? Sim, podemos. A decisão de Deus, olha, do Tiago, BH. A decisão de Deus que os seres humanos governassem a si mesmos, isso resultou no bem e no mal? Pergunta muito complicada, hein? Adorei essa pergunta, Tiago. Você pode repetir? Deixa eu entender melhor. A decisão de Deus, né, que os seres humanos governassem a si mesmos, isso resultou no bem e no mal? O que Deus nos deu foi liberdade, né?
essa liberdade, ela é um peso, né? E ela é um dom. É um dom e uma tarefa, né? Ela está nessa ambiguidade, né? De ser um dom e uma tarefa. Uma tarefa, muitas vezes, nós queremos nos eximir dessa tarefa, né? Nós queremos empurrar essa tarefa para alguém, né? Ou abrir mão dessa tarefa e negar que a gente tenha... que a gente a tenha, né? Mas é um dom também, né? Então, um dom, uma tarefa. E o problema não é a liberdade, né? O problema é o uso, pode ser o uso que a gente faz dela, né? Quando, por exemplo, Santo Agostinho disse que o problema do mal estava ou residia na liberdade, ele teve que matizar essa resposta, né? Dizendo assim, não é que o problema seja a liberdade em si, o problema é o uso que a gente faz dessa liberdade. Então a gente pode usar muito mal essa liberdade. Sim, então Deus fez uma aposta também aí, né? Nos dando liberdade. E a gente poder negá-lo, poder fazer o mal com essa liberdade, ou abrir mão dela, ou vendê-la para uma instituição religiosa. Enfim, todas essas respostas possíveis são também negativas, né? Então, eu penso Olha que... um comentário aí, liberdade versus culpa. Então, essa questão da culpa é um outro problema, né? Porque a culpa tem uma super culpabilização de que a gente precisava falar, assim, porque de fato, né? Parece que tudo é pecado, né? Tudo não pode, né? Tudo é nada. Desculpa, eu queria voltar uma tela aqui pra mim, confundi, desculpa. Então nesse sentido, existe uma superculpabilização mesmo, né? Então as pessoas estão às vezes esmagadas pela culpa, né? A culpa é um mal que se acrescenta ao mal, né? Por exemplo, você comete um erro e sente culpa, né? Então você... Eu vou ter que salvar essa live pro resto da minha vida. Você fez algo de errado, né? E aí de repente a culpa se sobrepõe a isso como um mal que se sobrepõe a um mal, né? E ela não ajuda, porque na verdade uma culpa muito grande esmaga, né? E impede a gente de caminhar, né? Mas existem responsabilidades, né? E a gente às vezes experimenta esse sentimento de estar culpado ou arrependido diante de certas ações que não estão de acordo com a nossa consciência, né? Ou que afetam o outro, que ferem, né, a face do outro, né? E aí a nossa liberdade o que a gente faz com essa culpa agora, né? A gente vai fazer maternagem dela para o resto da vida, né? Ou a gente vai, de repente, resolvê-la, né? Como? Resolver no que é possível de projeto, daqui para frente, de não repetir, ou de tentar não repetir, né? Ou de se reconciliar, porque eu acho que, como Paul Ricoeur dizia, a vida sem reconciliação é impossível, né? Então, e a vida humana, a gente está falando da vida humana, ela é impossível. Alguém falou aqui, Gabi, desculpa só me... Alguém disse assim, não entendi uma parte, que é a parte em que eu falava alguma coisa que eu queria achar. Não entendi a parte do medo nos salvou. Eu quis dizer que o medo nos salvou como espécie, né? Porque se a gente não tivesse medo para fugir, muitas vezes, como espécie, né? Ou é lutar ou é fugir. Mas se a gente não tivesse fugido muitas vezes, a gente talvez não estivesse aqui, né? E é o medo, por exemplo, que faz a gente olhar para um lado e para o outro da rua antes de atravessar, né? Então, nesse sentido que eu quis dizer. Bem. Edu, eu vou salvar essa live, vou arrumar um jeito de salvar essa live para sempre aqui, porque eu acho que muita gente precisa ouvir essa conversa com você, viu? Você é um cara iluminado, inteligentíssimo, que usa sua inteligência para o bem e para o amor, viu? Que bom, Gabi. Agradecer mais uma vez pelo carinho, o seu carinho, o carinho da Lá também, que sumiu. E disse que parou. Sossegou. Ela sossegou o coração.
Tenho muito carinho por vocês duas, vocês sabem, não é segredo para ninguém, né? Sou fã número 1 de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meu aluno queridíssimo, queridíssimo. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui nessa live comigo, né? De você ter topado o convite, todo mundo que participou com a gente. Eu não consigo citar todos os nomes, que pode parecer que não, mas eu fico numa ansiedade de estar ao vivo. E assim, eu agradeço muito vocês pela participação. Quero convidar para a live de segunda às 9 da manhã com a Laila. A Laila trabalha com emergências, é psicóloga, então ela vai também ter boas coisas para nos dizer nesse tempo difícil que estamos vivendo. Ela trabalhou, inclusive, na inundação da usina Belo Monte. Então vai ser uma live também muito especial, viu, Edu? Muito especial. É na sua aula, né? Segunda, exatamente. Aula, segunda. 8 horas da manhã com você e depois com a live. Isso, perfeito. Edu, obrigada, viu? Beijo, Gabi. Até mais. Tchau. Um beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.